6 anos. Esse é o tempo que tenho vivido com este vazio no peito. Este buraco oco onde o riso do meu marido costumava ecoar por nossa casa. 6 anos desde aquela terça-feira chuvosa, quando o policial parou na minha porta, com o cap na mão, trazendo notícias que despedaçariam meu mundo em cacos que eu ainda tento juntar. Meu nome é Ana Moraes, tenho 60 anos, e eu achava que sabia tudo o que havia para saber sobre luto. Eu achava que tinha mapeado cada canto desta dor, catalogado cada lembrança e aprendido a carregar o peso da perda com algo que se parecia com dignidade. Eu estava errada. A casa parece diferente nas noites agora. Não apenas quieta. Eu me acostumei com o silêncio. Mas, de alguma forma, vigilante, como se as próprias paredes guardassem segredos que eu não deveria descobrir. Meu filho Marcelo, com 28 anos, me visita todo domingo, sentando-se à nossa mesa da cozinha onde o pai costumava ler o jornal e reclamar de política. Falamos sobre o emprego dele no escritório de contabilidade, sobre o clima, sobre tudo, exceto aquele assunto que paira no ar e parece crescer a cada semana que passa. Tenho notado mudanças nele ultimamente. Pequenas coisas que o coração de mãe percebe mesmo quando a mente tenta descartá-las como imaginação. O jeito que ele checa o celular constantemente durante nossas conversas, a energia nervosa que o faz mexer na xícara de café, a forma cuidadosa como ele formula as perguntas sobre o pai, como se estivesse buscando algo específico. Quando pergunto, ele apenas abre aquele sorriso que me dá desde os 7 anos. Aquele que significa que está escondendo algo, mas espera que eu não o pressione. Na última terça-feira, eu estava fazendo o que faço toda terça-feira, faxinando a casa de cima a baixo. O mesmo ritual que mantenho desde que Roberto morreu. Isso mantém minhas mãos ocupadas e minha mente focada em algo além do silêncio que me segue de cômodo em cômodo. Eu estava no antigo quarto de Marcelo, o que ele ainda usa quando dorme aqui, tirando o pó dos móveis e trocando os lençóis que ele mal amassa. Foi quando eu ouvi um som que parou meu coração e fez o espanador cair dos meus dedos trêmulos. Um toque de celular que eu não ouvia há 6 anos. Uma melodia que costumava me fazer sorrir quando tocava no celular de Roberto durante o jantar, interrompendo nossas conversas com ligações de trabalho que ele sempre prometia ignorar, mas nunca ignorava. As notas iniciais de Moon River, a canção que dançamos em nosso casamento, 32 anos atrás. Mas o celular de Roberto foi destruído no acidente. Eu mesma vi, trincado sem conserto, a tela escura e sem vida, assim como tudo mais naquela noite. A polícia me devolveu junto com sua carteira e relógio, as poucas peças tangíveis do meu marido que sobreviveram ao impacto. Guardei o celular por meses, incapaz de jogá-lo fora, checando-o obsessivamente como se, de alguma forma, pudesse tocar mais uma vez com a voz dele na outra ponta, me dizendo que tudo era um engano terrível. O som vinha de algum lugar no quarto de Marcelo. Fiquei paralisada, ouvindo aquela melodia familiar tocar 1, 2, 3 vezes antes de parar, me deixando na dúvida se o luto finalmente havia me levado à loucura. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos ouvidos, abafando tudo, exceto a certeza súbita e terrível de que algo estava muito, muito errado. Comecei a revistar o quarto metodicamente, da forma que Roberto me ensinou a abordar problemas quando eu estava sobrecarregada. Um passo de cada vez, uma gaveta de cada vez, uma possibilidade de cada vez. Embaixo da cama, nada. No criado mudo, nada além de revistas velhas e cabos de carregador. No armário, atrás dos casacos de inverno que Marcelo não usava desde o colégio, encontrei uma pequena caixa de papelão que nunca tinha visto antes. Dentro da caixa, havia um celular. Não um celular qualquer. O celular de Roberto, ou um idêntico, completo com a mesma capinha riscada e o pequeno trinco no canto onde ele o havia deixado cair no chão da nossa cozinha 2 anos antes do acidente. A tela estava intacta, brilhando suavemente com notificações de números que eu não reconhecia e mensagens de texto que fizeram meu sangue gelar nas veias. Pai, preciso falar com você sobre a mãe. Ela está ficando desconfiada. Não posso encontrar este fim de semana. Ela está me vigiando de perto demais.
Quando você vai contar a verdade para ela? Isso está me matando. As mensagens se estendiam por meses. Dezenas de conversas entre meu filho e alguém listado nos contatos como pai. Alguém que deveria estar morto, enterrado no cemitério da paz, sob uma lápide que eu visito a cada aniversário de sua morte, levando flores novas e contando a ele sobre o meu dia, como se de alguma forma ele pudesse me ouvir e responder. Se você gosta de histórias emocionantes como esta, por favor, se inscreva no nosso canal. Estamos tentando chegar a 1000 inscritos e isso realmente ajuda nosso trabalho. E comente de qual cidade você está assistindo. Eu me sentei na cama de Marcelo, segurando este celular impossível nas minhas mãos trêmulas, folheando conversas que recontextualizaram cada interação que tive com meu filho nos últimos 6 meses. Cada olhar nervoso, cada pergunta desviada, toda vez que ele mudava de assunto quando eu mencionava o pai dele. Meu menino, meu doce menino que segurou minha mão no funeral e prometeu que superaríamos isso juntos, estava mentindo para mim. O pior não era a traição. Embora isso doesse fundo o suficiente para deixar cicatrizes que eu sabia que nunca se curariam totalmente. O pior era a esperança que florescia no meu peito como uma flor venenosa, o pensamento desesperado e irracional de que talvez, apenas talvez, a polícia tivesse se enganado. Talvez Roberto não tivesse morrido naquele acidente. Talvez ele tivesse ficado em coma, ou sofrido amnésia, ou sido levado para um hospital em outro estado onde não puderam identificá-lo. Talvez todo esse pesadelo tivesse sido um erro, e meu marido estivesse vivo em algum lugar, tentando encontrar o caminho de volta para nós. Mas mesmo enquanto eu alimentava estas fantasias, a parte lógica da minha mente, a parte que foi enfermeira por 35 anos e tinha visto tragédias suficientes para entender a diferença entre esperança e delírio, sabia a verdade. Eu mesma identifiquei o corpo de Roberto. Eu segurei sua mão fria e beijei sua testa em despedida. Eu assisti enquanto baixavam o caixão dele na sepultura e joguei terra na tampa com minhas próprias mãos. Então, com quem meu filho estava falando? Quem estava usando o nome e o número de celular do meu falecido marido para manipular meu filho? E por que Marcelo havia se permitido ser arrastado para esta farsa cruel? O celular vibrou nas minhas mãos e uma nova mensagem apareceu na tela. Marcelo, precisamos nos encontrar amanhã. Há coisas sobre sua mãe que ela precisa saber. Coisas que aconteceram antes do acidente. Coisas que explicarão por que ela tem agido de forma estranha ultimamente. Minha visão embaçou com lágrimas que recusei-me a derramar. Agido de forma estranha? Eu estava de luto pelo meu marido há 6 anos, tentando reconstruir uma vida que parecia incompleta sem ele, superando minha dor dia após dia, enquanto apoiava meu filho no luto dele. Se isso era estranho, então eu não entendia mais o significado da palavra. Mas havia algo mais naquela mensagem, algo que fez meus instintos de enfermeira soarem um alarme. A menção de "antes do acidente" sugeria um conhecimento da nossa família que só alguém próximo a nós possuiria. O tom era familiar, quase paternal, como se esta pessoa realmente acreditasse ter o direito de discutir meu comportamento com meu próprio filho. Olhei ao redor do quarto de Marcelo, o mesmo quarto onde ele fazia lição de casa e praticava violão e falava comigo sobre seus sonhos de se tornar contador como o pai. O mesmo quarto onde eu o aninhei após pesadelos e celebrei sua aceitação na faculdade e o ajudei a fazer as malas para seu primeiro apartamento. Agora parecia contaminado por segredos, transformado de um santuário de lembranças em uma cena de crime que eu estava apenas começando a entender. A casa que foi meu refúgio por 6 anos de repente parecia uma armadilha. Cada rangido das tábuas do piso, cada sombra projetada pela luz da noite, cada objeto familiar que antes trazia conforto agora parecia potencialmente sinistro. Se Marcelo conseguia guardar este segredo de mim, o que mais eu não sabia sobre minha própria vida? Que outras mentiras eu estava vivendo, muito confiante e muito quebrada pelo luto, para notar a decepção acontecendo bem debaixo do meu nariz? Eu deslizei o celular para o bolso e desci as escadas, movendo-me por cômodos que pareciam estranhos apesar de estarem inalterados.
Na cozinha, fiz uma xícara de chá com as mãos que não paravam de tremer e me sentei à mesa onde Roberto costumava ler seu jornal matinal. O silêncio que tinha sido meu companheiro por 6 anos agora parecia opressor, carregado de perguntas que eu tinha medo de fazer e respostas que eu não tinha certeza se queria ouvir. Amanhã, Marcelo viria para sua habitual visita de domingo. Amanhã, eu teria que olhar nos olhos do meu filho e fingir que não sabia sobre o celular, as mensagens, a mentira elaborada que estava se desenrolando ao meu redor, enquanto eu lamentava na ignorância. Amanhã, eu teria que decidir se o confrontaria diretamente ou faria o papel de detetive na minha própria família, reunindo provas contra o filho que eu criei, amei e confiei de todo o coração. Mas esta noite, eu me sentaria com este conhecimento devastador e tentaria entender como as duas pessoas mais importantes na minha vida, meu marido e meu filho, de alguma forma conspiraram para me fazer sentir como uma estranha na minha própria existência. Esta noite, eu começaria o processo de desvendar um mistério que ameaçava destruir tudo o que eu achava que sabia sobre amor, família e o homem que lamentei por 6 longos anos. O chá esfriou nas minhas mãos enquanto a escuridão se instalava sobre a casa, mas eu não conseguia me mexer. Em algum lugar neste labirinto de engano estava a verdade, e eu estava determinada a encontrá-la. Não importa o quanto doesse descobrir o que minha família realmente estava escondendo de mim todo esse tempo. A manhã de domingo chegou com aquele sol de primavera que fazia Roberto reclamar que precisávamos limpar a calha e checar o ar-condicionado. Eu me peguei parada na janela da cozinha, esperando pelo carro de Marcelo enquanto tentava ensaiar conversas que não tinha certeza se teria coragem de ter. O celular, aquele celular impossível e devastador, estava escondido na gaveta do meu quarto como uma arma carregada que eu não tinha certeza de como usar. Quando o sedã prata de Marcelo parou na entrada da garagem exatamente às 10h30, a mesma hora que ele chegava nos últimos 6 anos, senti meu peito apertar com uma combinação de amor e traição que dificultava a respiração. Este era meu filho, o bebê que eu amamentei durante febres e o adolescente que fiquei acordada esperando na noite do baile de formatura. Este também era o homem que estava mentindo para mim por meses, mantendo conversas secretas com alguém, fingindo ser seu pai morto. "Bom dia, mãe!" ele disse, beijando minha bochecha com o mesmo carinho automático que mostrava desde a infância. Mas agora eu notei o que eu tinha sido muito ingênua para ver antes. O jeito que seus olhos não se encontravam totalmente com os meus, a tensão em seus ombros, a forma cuidadosa como ele examinava a sala de estar, como se estivesse checando para ter certeza de que tudo estava exatamente como ele havia deixado. "O café está pronto", eu disse, minha voz soando normal, embora tudo dentro de mim parecesse estar gritando. "Fiz seus muffins de blueberry favoritos." Voltamos à nossa rotina habitual. Ele no lugar do pai à mesa. Eu me movimentando pela cozinha em uma performance de normalidade que parecia cada vez mais surreal. Mas desta vez, eu estava observando-o com outros olhos. Quando o celular dele vibrou, o celular dele de verdade, não o secreto escondido lá em cima, eu vi a rapidez com que ele checou, como seu rosto se contraiu quase imperceptivelmente antes de virá-lo de bruços sobre a mesa. "Trabalho?" perguntei casualmente, enchendo sua xícara de café. "Só um cliente", ele disse, mas sua voz carregava aquele mesmo tom cuidadoso que eu vinha ouvindo por meses sem reconhecer o que era. "Você sabe como é em época de auditoria." Não era época de auditoria. Era outubro. Marcelo estava neste emprego há 5 anos. Eu conhecia a agenda dele melhor do que ele pensava. Mas eu sorri e assenti, arquivando mais uma pequena mentira na coleção crescente que eu estava acumulando. "Como você tem se sentido, mãe?" ele perguntou. E havia algo diferente na pergunta desta vez. Uma intensidade que não estava lá antes, como se minha resposta carregasse um peso além da preocupação casual. "Bem", eu disse, embora bem parecesse a palavra errada para alguém cujo mundo estava silenciosamente desmoronando ao seu redor por meses sem seu conhecimento. Por que a pergunta? "Você só parece, não sei, diferente ultimamente. Mais ansiosa.
Pai sempre dizia que você era a pessoa mais forte que ele conhecia. Mas mesmo pessoas fortes têm limites. Pai sempre dizia. Presente contínuo, como se as opiniões de Roberto ainda estivessem sendo ativamente compartilhadas, e não apenas lembradas. Senti algo frio se instalar no meu estômago enquanto processava esse deslize, essa pequena rachadura na fachada cuidadosa que meu filho vinha mantendo. Seu pai dizia muitas coisas. Eu respondi cuidadosamente. A maioria delas, 6 anos atrás. As mãos de Marcelo pararam em volta da xícara de café, e por um momento eu vi algo passar rapidamente pelo seu rosto. Culpa, talvez, ou medo. Claro, eu só quis dizer a memória dele, as coisas que ele costumava dizer sobre você. Mas não era isso que ele queria dizer, e ambos sabíamos disso. A conversa continuou em torno desta nova tensão, nós dois falando cuidadosamente agora, como diplomatas negociando um tratado que nenhum de nós queria assinar. Ele perguntou sobre minha saúde, meu sono, meu humor, perguntas que pareciam menos com preocupação e mais com coleta de informações. Você tem tido pensamentos estranhos ultimamente? Ele perguntou enquanto limpávamos os pratos do café da manhã. E a pergunta foi tão direta, tão deliberada, que eu quase deixei cair o prato que estava segurando. Pensamentos estranhos? Repeti, colocando a louça na lava-louças com movimentos talvez um pouco precisos demais, um pouco controlados demais. Sabe, o luto pode fazer coisas com a mente das pessoas, fazê-las ver coisas que não estão lá, ouvir coisas. O aniversário da morte do pai está chegando no próximo mês, e às vezes isso desencadeia episódios. Episódios. A palavra pairou no ar entre nós como uma acusação. Meu filho, a criança que eu criei para ser honesta e compassiva, estava sugerindo que eu estava tendo algum tipo de colapso mental. Estava preparando o terreno para descartar qualquer coisa que eu pudesse descobrir ou qualquer pergunta que eu pudesse fazer como produtos de uma mente em luto que não conseguia distinguir a realidade da ilusão. Eu estou perfeitamente bem, Marcelo, eu disse, olhando diretamente em seus olhos pela primeira vez em toda a manhã. Minha mente está tão clara quanto sempre esteve. Algo mudou em sua expressão então, um lampejo do que poderia ter sido decepção. Ele estava esperando que eu confessasse confusão, que visse coisas que não estavam lá? Ele estava construindo um caso para a minha instabilidade para justificar o que quer que fosse este engano? Depois que ele foi embora naquela tarde, prometendo ligar durante a semana como sempre fazia, eu me sentei na sala de estar cercada pelos restos da nossa visita cuidadosamente orquestrada. As xícaras de café ainda quentes na mesa lateral, o jornal de domingo dobrado exatamente como Roberto costumava deixá-lo, o leve cheiro do perfume de Marcelo pairando no ar. Tudo parecia normal, mas eu me sentia como se estivesse olhando para um cenário, uma performance de vida familiar que estava escondendo algo mais sombrio por baixo. Eu peguei o celular da gaveta do meu quarto e passei a noite lendo as mensagens novamente, procurando por pistas que eu pudesse ter perdido. As conversas se estendiam por mais tempo do que eu havia percebido inicialmente, começando logo após o 5º aniversário da morte de Roberto. Alguém tinha sido paciente, construindo este relacionamento com meu filho lenta e cuidadosamente, ganhando sua confiança antes de introduzir elementos mais complexos do engano. Sua mãe passou por tanta coisa, dizia uma mensagem do início da correspondência. Eu me preocupo com a forma como ela está lidando com as coisas. Ela tem agido de forma estranha? Ela chora às vezes quando pensa que eu não estou vendo. Marcelo havia respondido. E ela fala com a sua foto como se você ainda estivesse aqui. Ler as palavras do meu filho sobre meus momentos privados de luto parecia ser esfaqueada com algo afiado e frio. As lágrimas que eu derramava quando achava que estava sozinha, as conversas que eu tinha com a fotografia de Roberto, quando o silêncio se tornava insuportável. Marcelo estava catalogando estes momentos de vulnerabilidade e compartilhando-os com um estranho que estava usando a identidade do meu marido. Mas quem era esta pessoa? As mensagens revelavam alguém com conhecimento íntimo da dinâmica da nossa família, alguém que sabia sobre os hábitos de Roberto, seu relacionamento com Marcelo, até mesmo detalhes sobre nosso casamento
que só alguém muito próximo de nós entenderia. Eles sabiam sobre a discussão que Roberto e eu tivemos na noite anterior ao acidente. Aquela sobre dinheiro e a mãe dele que nunca resolvemos porque não houve tempo. Eles sabiam sobre o medo de trovoadas de Marcelo na infância e como Roberto costumava ler livros de astronomia para ele durante o mau tempo. Quanto mais eu lia, mais convencida eu ficava de que este não era apenas algum golpista aleatório que teve sorte com informações disponíveis publicamente. Este era alguém que tinha feito parte de nossas vidas. Alguém que nos observou de perto o suficiente para imitar a voz de Roberto, suas preocupações, seu jeito de se relacionar com o filho. A terça-feira à noite trouxe outra revelação que gelou meu sangue. Eu estava revisando os registros telefônicos que solicitei da operadora, tentando rastrear o número que aparecia no celular secreto de Marcelo, quando descobri algo que quebrou o pouco que restava do meu senso de segurança. O número não era novo. Não era alguma linha recém-ativada que um criminoso havia escolhido ao acaso. De acordo com os registros, este número estava ativo e recebendo chamadas há 6 anos. Os mesmos 6 anos em que Roberto estava morto. Alguém vinha mantendo esta linha telefônica, pagando as contas mensais, mantendo a presença digital de Roberto viva, muito tempo depois de seu corpo físico ter sido enterrado. Alguém estava planejando este engano desde pouco depois do funeral, esperando o momento certo para entrar em contato com meu filho. Mas a descoberta mais perturbadora veio quando eu cruzei os registros de chamadas com os registros do meu próprio celular. Em dezenas de ocasiões nos últimos 6 meses, enquanto eu estava no supermercado, ou visitando minha irmã, ou trabalhando no jardim, chamadas foram feitas deste número para o telefone fixo da nossa casa. Chamadas que teriam ido para a secretária eletrônica, mensagens que alguém poderia ter ouvido e apagado antes que eu voltasse para casa. Alguém estava monitorando minha rotina diária, aprendendo minha agenda, ouvindo minhas mensagens privadas da secretária eletrônica? O pensamento fez minha pele arrepiar e me fez correr pela casa para verificar todas as travas das janelas, todas as portas, todos os possíveis pontos de entrada que poderiam ter sido comprometidos. Naquela noite, eu mal dormi. Cada som da casa se acomodando me fazia pular. Cada sombra projetada por faróis de carros que passavam acelerava meu coração. O santuário que me protegeu durante 6 anos de luto tinha se transformado em algo que parecia vigiado, violado, inseguro. Quarta-feira de manhã, liguei para minha irmã Janaína pela primeira vez em semanas. Nós tínhamos nos distanciado desde a morte de Roberto, em parte porque ela se casou novamente e se mudou para a cidade vizinha, mas principalmente porque passar tempo com seu feliz segundo casamento fazia minha própria perda parecer mais aguda, mais permanente. "Ana, querida, você parece péssima!" Ela disse depois que consegui fazer alguns minutos de conversa fiada. "O que está acontecendo?" Eu me peguei querendo contar a ela tudo. Sobre o celular, as mensagens, minha crescente suspeita de que Marcelo estava envolvido em algo que ia muito mais fundo do que uma simples brincadeira. Mas algo me segurou. Uma voz na minha cabeça que soava suspeitosamente como meu filho, perguntando sobre pensamentos estranhos e episódios. "Eu só tenho tido problemas para dormir", eu disse em vez disso. "Época de aniversário, você sabe." "Oh, meu anjo, você conversou com Marcelo sobre isso? Aquele garoto se preocupa tanto com você. Ele me ligou na semana passada perguntando se eu achava que você estava... bem, se você parecia você mesma ultimamente." O telefone quase escorregou da minha mão. Marcelo estava falando com Janaína sobre mim, fazendo perguntas sobre meu estado mental, preparando o terreno para o que estava começando a parecer uma campanha sistemática para fazer com que todos na minha vida questionassem minha estabilidade. "O que você disse a ele?" perguntei, tentando manter minha voz firme. "Eu disse a ele que você estava de luto, como qualquer pessoa normal estaria." "Mas, Ana, se você está tendo problemas, se está vendo coisas ou ouvindo coisas que não estão lá, você precisa de ajuda. Não há vergonha nisso. O luto pode fazer coisas terríveis com a mente das pessoas." Lá estava de novo. A sugestão de que minha mente era não confiável, que minhas percepções não podiam ser tidas como verdade.
Primeiro de Marcelo, agora da minha própria irmã. Quantas pessoas na minha vida tinham sido preparadas para descartar qualquer coisa que eu pudesse dizer como os devaneios de uma mulher que tinha sido quebrada pela perda. Depois que desliguei com Janaína, eu me sentei na minha cozinha e encarei uma verdade que me fez doer o peito com traição. Eu estava sozinha nisso. O que quer que estivesse acontecendo, quem quer que estivesse por trás disso, eles tinham sido cuidadosos para me isolar, para plantar sementes de dúvida sobre minha estabilidade mental com as pessoas que deveriam ser minhas aliadas. Mas eu não estava louca, e eu não estava imaginando coisas. O celular era real, as mensagens eram reais, e em algum lugar neste labirinto de engano, havia uma resposta que explicaria por que alguém queria que eu acreditasse que estava perdendo a cabeça. Os próximos dias se passaram em um nevoeiro de observação cuidadosa e crescente paranoia. Eu me peguei pulando a cada telefonema, analisando cada conversa em busca de significados ocultos, duvidando de interações que tive com Marcelo nos últimos meses. Eu realmente estava agindo de forma estranha? Ou era apenas isso que ele precisava que eu acreditasse? Quinta-feira à tarde, decidi visitar o túmulo de Roberto. Eu não ia lá há mais de um mês, e algo me puxava para aquela encosta tranquila, onde tantas das minhas perguntas tinham começado. O cemitério estava quase vazio, apenas alguns funcionários de manutenção e um senhor idoso colocando flores em um túmulo a 3 fileiras de distância da lápide de Roberto. Eu me ajoelhei na grama que havia crescido sobre o local de descanso final do meu marido e tentei sentir a presença dele da maneira que eu costumava sentir naqueles primeiros meses, cruz após o acidente. Mas tudo o que senti foi confusão e uma crescente sensação de que até mesmo este espaço sagrado havia sido contaminado pelo engano ao meu redor. Eu não entendo o que está acontecendo. Eu sussurrei para o marcador de granito que carregava seu nome e datas. Alguém está fingindo ser você, falando com nosso filho, me fazendo sentir que estou perdendo a cabeça. Eu preciso que você me ajude a descobrir isso. O vento sussurrou pelas árvores de carvalho. Mas Roberto não respondeu. Ele não podia responder. O que quer que estivesse acontecendo, eu teria que resolver sozinha. No meu caminho de volta para o carro, passei pela administração do cemitério e tomei uma decisão impulsiva. A atendente, uma mulher gentil na casa dos 40 com cabelos grisalhos, olhou para cima de seu computador com um sorriso acolhedor. Eu sou Ana Moraes, eu disse, minhas mãos tremendo levemente enquanto me aproximava da mesa dela. Meu marido está enterrado aqui. Roberto Moraes, seção C, lote 47. Eu estava me perguntando, mais alguém tem visitado o túmulo dele? Membros da família, talvez? Ou amigos que eu possa não conhecer? A expressão da mulher mudou para algo mais cauteloso. Sinto muito, senhora Moraes, mas não costumamos compartilhar informações sobre visitantes, a menos que tenha havido algum tipo de problema. Aconteceu algo? Eu tenho recebido alguns telefonemas estranhos, eu disse, escolhendo minhas palavras cuidadosamente. Alguém alegando conhecer meu marido, fazendo perguntas sobre nossa família. Eu pensei que talvez eles tivessem vindo aqui, tentando coletar informações. Ela consultou seu computador, digitando o que presumi ser a informação de Roberto. Depois de alguns momentos, ela olhou de volta para mim com a testa franzida. De acordo com nossos registros, a senhora não assinou para visitar desde agosto, mas houve outros visitantes registrados sob o lote do seu marido. Alguém chamado Moraes tem vindo regularmente, geralmente nas quartas-feiras à tarde. Meu coração parou. Moraes? Qual é o primeiro nome? Apenas Moraes, sem primeiro nome listado. Eles sempre assinam por volta da hora de fechar, quando há apenas um funcionário de plantão. Sinto muito não poder ser mais específica. Alguém estava visitando o túmulo de Roberto semanalmente, usando nosso sobrenome de família, cronometrando suas visitas para evitar ser detectado. Alguém que sabia o suficiente sobre nossa família para se sentir no direito de reivindicar essa conexão, de ficar sobre o corpo do meu marido e... O quê? Prestar homenagens? Coletar informações? Zombar do luto de uma viúva que nem sabia que estava sendo observada? Naquela noite, liguei para Marcelo, esperando manter a conversa casual enquanto pescava por informações. Como foi seu dia, querido? Perguntei quando ele atendeu. Bem, mãe,
O trabalho está agitado. Como você está se sentindo? Você parecia um pouco abatida quando conversamos domingo. Lá estava de novo. A sondagem gentil sobre meu estado mental, a atenção cuidadosa a quaisquer sinais de instabilidade. Estou bem, eu disse. Fui visitar o túmulo do seu pai hoje. O silêncio do outro lado se estendeu por um tempo um pouco longo demais. Que bom, mãe. Eu sei que você acha isso reconfortante. Quando foi a última vez que você foi? Outra pausa. Faz um tempo. O trabalho tem sido tão louco, e você sabe como eu me sinto sobre... Bem, você sabe que eu não sou tão bom nessas coisas quanto você. Marcelo sempre foi desconfortável com demonstrações emocionais, preferindo processar seu luto em particular. Mas algo em sua voz sugeria que ele estava sendo deliberadamente evasivo, como se minha pergunta o tivesse pego de surpresa. Talvez pudéssemos ir juntos algum dia, sugeri. Este fim de semana, quem sabe? Este fim de semana? A voz dele ficou ligeiramente mais alta, do jeito que costumava ficar quando ele era adolescente, tentando se livrar de obrigações familiares. Não tenho certeza se é uma boa ideia, mãe. Você tem estado tão emotiva ultimamente, e eu me preocupo que visitar o cemitério possa desencadear outro episódio. Outro episódio. Como se eu já tivesse tido um. Como se meu luto fosse uma doença mental que exigia gerenciamento, em vez de uma resposta normal à perda da pessoa mais importante na minha vida. Que episódio? Perguntei, minha voz mais aguda do que eu pretendia. Quando foi que eu tive um episódio? Você sabe o que eu quero dizer. O choro. O falar com a foto do pai. O jeito que você tem estado desconfiada de todo mundo ultimamente. Janaína mencionou que você parecia paranoica quando ligou para ela. Minha irmã havia relatado nossa conversa a Marcelo. Minha própria família estava conspirando para me pintar como instável, construindo um caso para a minha saúde mental em declínio que descreditaria qualquer coisa que eu pudesse descobrir ou qualquer acusação que eu pudesse fazer. Eu não estou paranoica, eu disse, lutando para manter minha voz firme. Estou apenas tentando entender algumas coisas que não fazem sentido. Que coisas? A pergunta veio muito rapidamente, com muita intensidade. Marcelo queria saber do que eu suspeitava, o que eu tinha descoberto, o quanto o seu segredo cuidadosamente construído estava em perigo. Nada específico, eu menti. Apenas, não sei. Sensações. Você sabe como mães podem ser. Mãe, eu acho que você deveria conversar com alguém. Um profissional. Terapia do luto, talvez. Ou até mesmo seu médico. Este tipo de paranoia e confusão não é normal, mesmo para alguém que passou pelo que você passou. Paranoia e confusão. Meu filho estava me diagnosticando por telefone, descartando minhas preocupações como sintomas de um distúrbio que explicaria qualquer verdade inconveniente que eu pudesse descobrir. Depois que desliguei, eu me sentei na minha cozinha e encarei a devastadora realidade da minha situação. As duas pessoas em quem eu mais confiava no mundo, meu filho e minha irmã, acreditavam que eu estava tendo algum tipo de colapso. Qualquer prova que eu apresentasse seria filtrada por essa suposição, descartada como os delírios de uma mulher que não conseguia lidar com seu luto. Mas eu sabia o que tinha visto. Eu sabia o que tinha lido. O celular era real. As mensagens eram reais, e alguém estava visitando o túmulo de Roberto sob nosso sobrenome de família. Eu não estava louca, mas estava completamente sozinha. A manhã de sexta-feira trouxe uma batida na minha porta que gelou meu sangue. Pelo olho mágico, vi uma mulher na casa dos 30 com uma prancheta e um crachá de aparência oficial pendurado no pescoço. Senhora Moraes, eu sou Sara Cordeiro, assistente social da Vara de Família. Recebemos uma ligação expressando preocupação com seu bem-estar. Posso entrar? Assistente social da Vara de Família. Alguém me denunciou como uma adulta vulnerável que não conseguia cuidar de si mesma. Alguém levou a campanha de sussurros sobre meu estado mental à sua conclusão lógica, envolvendo autoridades que tinham o poder de me declarar incapaz. Quem ligou para vocês? Perguntei através da porta, minhas mãos tremendo enquanto eu mexia nas fechaduras. Não estou autorizada a dizer, mas o chamador estava preocupado com sua saúde mental e sua capacidade de viver de forma independente. Eles mencionaram que a senhora tem tido episódios de confusão e paranoia.
Abri a porta porque não tinha escolha, mas todo o instinto que eu possuía estava gritando para eu correr. Esta mulher tinha o poder de me internar, de tirar minha casa, minha independência, meu direito de tomar decisões sobre minha própria vida. Eu estou perfeitamente bem, eu disse enquanto ela entrava na minha sala de estar, seus olhos já examinando em busca de evidências de negligência ou instabilidade. Tenho certeza que sim. Ela disse com a gentileza praticada de alguém que já tinha ouvido negações desesperadas antes. Esta é apenas uma checagem de bem-estar de rotina. Nada com que se preocupar. Mas seus olhos estavam catalogando tudo. A poeira na mesa de centro que eu tinha esquecido de limpar. A pilha de contas não pagas no balcão da cozinha. As flores murchas em um vaso que eu não tive energia para substituir. Sinais normais de uma pessoa vivendo sozinha, mas no contexto de uma avaliação de saúde mental, eles se tornaram evidência de declínio. A senhora tem cuidado de si mesma? Comido regularmente? Tomado alguma medicação? Cada pergunta parecia uma armadilha. Se eu admitisse ter problemas para dormir ou comer desde que descobri o celular, seria registrado como evidência de instabilidade. Se eu alegasse que tudo estava perfeito, eu pareceria defensiva e desonesta. Eu estou me virando muito bem, eu disse cuidadosamente. Estou um pouco cansada ultimamente, mas isso é normal para alguém da minha idade. Ela fez anotações em sua prancheta. Sua família mencionou que a senhora tem tido alguns pensamentos incomuns ultimamente. Vendo coisas que podem não estar lá? Ouvindo vozes? Minha família. Marcelo e Janaína conspiraram para me pintar como delirante, armando esta intervenção para neutralizar qualquer ameaça que eu pudesse representar para o engano cuidadosamente orquestrado deles. Eu não tenho visto nem ouvido nada em comum, eu disse, cada palavra medida e deliberada. E quanto a esta crença de que seu falecido marido está de alguma forma vivo, que ele tem se comunicado com membros da família? O sangue escoou do meu rosto. Ela sabia sobre o celular. De alguma forma, alguém contou a ela sobre minha descoberta, mas eles a apresentaram como um delírio em vez de prova de fraude. Eu nunca disse que meu marido estava vivo. Eu disse, minha voz mal audível. Mas a senhora tem estado preocupada com telefonemas e mensagens, não tem? Comunicações que a senhora acredita estarem vindo dele? Eles tinham distorcido tudo. A prova real que eu encontrei havia sido reformulada como sintomas de um colapso. Minhas preocupações lógicas descartadas como as fantasias de uma mente em luto que não conseguia aceitar a realidade. A entrevista continuou por mais 20 minutos. Cada pergunta projetada para me prender a admitir comportamentos que pudessem ser interpretados como sinais de doença mental. Quando Sara Cordeiro saiu, eu me senti como se tivesse sido despida e examinada sob um microscópio. Cada palavra e gesto meu examinados em busca de evidência de instabilidade. Eu vou apresentar meu relatório ao juiz, ela disse enquanto juntava suas coisas. Por enquanto, a senhora está livre para continuar vivendo de forma independente. Mas vamos fazer checagens periódicas para monitorar seu progresso. Monitorar meu progresso. Como se a recuperação de um delírio que eu nunca tive fosse algo que pudesse ser medido e avaliado. Depois que ela saiu, eu desabei no meu sofá e finalmente me permiti chorar. Não as lágrimas gentis do luto que eu derramava há 6 anos, mas os soluços desesperados de alguém que descobriu que as pessoas que ela mais amava estavam ativamente trabalhando para destruir sua credibilidade e sua liberdade. Eles estavam vencendo. Quem quer que estivesse por trás deste engano elaborado havia me isolado com sucesso, me desacreditado e virado minha própria família contra mim. Eu estava presa em um labirinto de mentiras sem saída e sem ninguém que fosse acreditar na verdade, mesmo que eu pudesse prová-la. Mas enquanto eu estava sentada ali na minha sala de estar, cercada pelos restos de uma vida que eu achava que era real, algo mudou dentro de mim. O desespero que vinha me consumindo por dias começou a se cristalizar em algo mais duro, mais determinado. Eu estava farta de ser uma vítima. Eu estava farta de permitir que outras pessoas definissem minha realidade. Era hora de lembrar quem eu era antes que o luto me fizesse esquecer minha própria força. Eu subi no sótão pela primeira vez desde a morte de Roberto.
meus joelhos protestando enquanto eu navegava pela estreita escada e pelas tábuas empoeiradas. A maleta estava exatamente onde eu a tinha deixado 6 anos atrás, coberta por uma fina camada de poeira, mas intocada. Dentro estavam documentos que nem mesmo Marcelo sabia que existiam, papéis que Roberto havia mantido separados de nossos arquivos regulares, coisas que ele havia lhe dado pessoalmente sem envolver nosso contador ou advogado habitual. O que eu encontrei fez minhas mãos tremerem, mas não de medo desta vez, de raiva. Apólices de seguro que eu nunca tinha visto antes, contas de investimento abertas apenas no nome de Roberto. E o mais condenatório de tudo, correspondência com um detetive particular datada de apenas 3 meses antes do acidente de Roberto. Alguém estava investigando as finanças da nossa família, nossas rotinas diárias, nossos relacionamentos pessoais. Alguém estava reunindo informações sobre nós enquanto vivíamos nossas vidas comuns, completamente inconscientes de que estávamos sendo estudados como espécimes sob um microscópio. Os relatórios do detetive eram detalhados e invasivos. Fotos minhas saindo para o trabalho, horários em que Marcelo visitava, observações sobre nossos vizinhos e seus horários, até mesmo notas sobre a mãe de Roberto, seu irmão Thomas e outros membros da família que eu raramente via. Alguém estava construindo um quadro abrangente de nossas vidas, aprendendo nossas vulnerabilidades, identificando as pessoas que poderiam ser úteis em algum esquema futuro. Mas a descoberta mais chocante foi uma apólice de seguro de vida que Roberto havia feito secretamente, no valor de R$500.000, ou dólares para manter a proporção, com uma beneficiária de quem eu nunca tinha ouvido falar, Helena Moraes. Não eu, não Marcelo, nem ninguém da família conhecida de Roberto. Uma mulher cujo nome não aparecia em nenhum outro lugar, em nenhum de nossos documentos, mas que aparentemente tinha direito a uma fortuna se Roberto morresse. Eu fotografei cada página com meu celular, minhas mãos firmes agora apesar da magnitude do que eu estava descobrindo. Estes não eram documentos aleatórios. Eram peças de um quebra-cabeça que estava sendo montado há 6 anos, prova de uma conspiração que havia começado muito antes da morte de Roberto. No momento em que desci do sótão, eu entendi algo que gelou meu sangue. O acidente de Roberto não tinha sido um acidente de forma alguma. Mas eu também entendi outra coisa. Quem quer que tenha orquestrado este esquema elaborado, cometeu um erro crítico. Eles presumiram que uma viúva em luto nunca pensaria em olhar além do óbvio, que eu aceitaria a versão higienizada da vida do meu marido que me foi apresentada por advogados e seguradoras. Eles contaram com o meu luto para me manter passiva, minha confiança para me manter ignorante. Eles erraram feio. Eu ainda tinha algo que eles não sabiam. A manhã seguinte, acordei com uma clareza que não sentia há meses. O desespero que vinha me afogando por semanas tinha se cristalizado da noite para o dia em algo mais duro, mais focado. Eu estava farta de ser vítima. Eu estava farta de permitir que outras pessoas definissem minha realidade. Era hora de lembrar quem eu tinha sido antes que o luto me fizesse esquecer minha própria força. Passei o resto do dia pesquisando sobre Helena Moraes, usando cada motor de busca e plataforma de mídia social que eu podia acessar. O que eu encontrei pintou um quadro que fazia perfeito sentido de tudo o que havia acontecido desde a morte de Roberto. Helena Moraes era a meia-irmã de Roberto, filha do primeiro casamento do pai dele. Ela era 15 anos mais velha que Roberto. Havia sido cortada da família antes mesmo de eu conhecer meu marido. E aparentemente passou décadas nutrindo ressentimentos sobre dinheiro de herança, do qual ela sentia que havia sido roubada. De acordo com registros públicos, ela foi casada 3 vezes, divorciada 2, e havia pedido falência em várias ocasiões. Mais importante, ela tinha um filho chamado Davi, que tinha exatamente a idade de Marcelo. Um filho que, de acordo com seus perfis de mídia social, trabalhava com telecomunicações e tinha certificações em perícia digital e vigilância eletrônica. A conexão familiar explicava como alguém poderia saber tantos detalhes íntimos sobre nossas vidas. Helena teria ouvido histórias sobre a infância de Roberto, seus hábitos, seu relacionamento com Marcelo.
Ela saberia o suficiente sobre a dinâmica da nossa família para se passar por ele de forma convincente, para manipular Marcelo com exatamente os pontos de pressão emocionais certos. E seu filho Davi teria as habilidades técnicas para clonar celulares, hackear contas e monitorar comunicações sem deixar rastros óbvios. Mas saber quem estava por trás do engano e provar isso eram duas coisas diferentes. Eu precisava de provas que convenceriam as autoridades que já haviam sido preparadas para me ver como mentalmente instável. Eu precisava de documentação que não pudesse ser descartada como os delírios de uma viúva em luto. Naquela noite, em vez da minha rotina habitual de assistir televisão até adormecer na poltrona de Roberto, eu comecei a planejar. Fiz listas de todos que estiveram envolvidos em me desacreditar. Todos que tiveram acesso a informações que não deveriam possuir. Todos que poderiam ser cúmplices no que estava começando a parecer um elaborado plano de assassinato disfarçado de briga familiar. Também comecei a mudar minhas rotinas de maneiras sutis. Em vez de ir ao supermercado às terças-feiras, eu ia às sextas. Em vez de visitar o banco no mesmo dia toda semana, eu variava minha agenda de forma imprevisível. Comecei a estacionar em locais diferentes, a pegar rotas diferentes para casa, tornando mais difícil para qualquer pessoa que pudesse estar observando prever meus movimentos. Mais importante, parei de falar com Marcelo sobre qualquer coisa significativa. Quando ele ligava, eu mantinha nossas conversas breves e superficiais, discutindo o clima e fofocas da vizinhança em vez do meu estado emocional ou de quaisquer preocupações que eu pudesse ter. Eu precisava que ele acreditasse que eu era exatamente o que ele e Helena queriam que eu fosse. Uma mulher quebrada e confusa que não representava ameaça ao plano cuidadosamente orquestrado deles. Você parece melhor, mãe, ele disse durante uma dessas conversas cuidadosamente neutras. Mais você mesma. Eu tenho pensado no que você disse, eu respondi, injetando a nota certa de incerteza na minha voz. Sobre talvez conversar com alguém, um profissional. Isso é maravilhoso, ele disse, e eu podia ouvir o alívio na voz dele. Eu acho que isso realmente ajudaria você a processar a morte do pai de uma forma mais saudável. Processar a morte do pai. Como se a minha descoberta de provas de que ele foi assassinado fosse apenas mais um estágio do luto a ser medicado e gerenciado. Eu tenho tido problemas para dormir. Eu continuei, desempenhando o papel da viúva mentalmente frágil que eles precisavam que eu fosse. Às vezes eu acho que ouço coisas à noite, sons que não fazem sentido. Que tipo de sons? Havia algo afiado em sua pergunta. Um estado de alerta que confirmava minhas suspeitas. Marcelo não era apenas uma vítima da manipulação de Helena. Ele era um participante ativo, coletando informações sobre o quanto eu sabia e o quanto de perigo eu representava para o esquema deles. Ah, provavelmente nada. Eu disse com uma risada que esperava soar autodepreciativa. Provavelmente só a casa se acomodando. Você sabe como casas antigas podem ser. Provavelmente. Ele concordou. Mas eu pude ouvi-lo relaxar levemente. Você tem tomado aqueles remédios para dormir que o Dr. Medeiros receitou? Eu nunca tinha recebido receita de remédios para dormir do Dr. Medeiros. Nem de ninguém. Mas Marcelo parecia saber sobre uma medicação que eu nunca tomei. O que significava que alguém estava planejando me drogar, se necessário. Mais uma peça de evidência de que esta conspiração era muito mais profunda do que eu havia percebido inicialmente. Não regularmente, eu disse. Não gosto de como eles me fazem sentir pela manhã. Talvez você devesse tomar de forma mais consistente. Às vezes, o sono interrompido pode causar confusão e paranoia. Confusão e paranoia. As mesmas palavras que a assistente social da vara de família usou, o mesmo diagnóstico que todos pareciam ansiosos para atribuir a qualquer comportamento que ameaçasse a narrativa deles. Depois que desliguei, me sentei na minha cozinha e encarei a realidade aterrorizante da minha situação. Meu filho não estava apenas mentindo para mim. Ele estava trabalhando ativamente para me manipular psicologicamente, gaslight me, para me fazer duvidar das minhas próprias percepções, para me convencer de que as provas que eu havia descoberto eram apenas mais um sintoma do meu declínio mental. Mas eu também senti algo que não experimentava há meses. Controle.
Pela primeira vez desde que encontrei aquele celular escondido, eu era a pessoa com a informação superior. Eu sabia quem Helena Moraes era. Eu sabia sobre a expertise técnica de Davi. E eu sabia sobre a apólice de seguro que fornecia 500 mil de motivos para assassinato. Mais importante, eu sabia que eles me achavam quebrada, confusa e inofensiva. Eles acreditavam que a guerra psicológica deles havia sido bem-sucedida, que eu estava muito danificada e desacreditada para representar qualquer ameaça real aos planos deles. Eles estavam prestes a descobrir o quão errados estavam. Eu peguei um caderno e comecei a anotar tudo o que eu sabia, tudo o que eu suspeitava e tudo o que eu podia provar. A lista era mais longa do que eu esperava, mas também era mais coerente do que eu ousara esperar. As provas formavam um padrão que até mesmo o investigador mais cético teria que levar a sério. Mas eu precisava de mais do que documentação. Eu precisava de testemunhas, de aliados, de pessoas que pudessem corroborar minha história e me ajudar a apresentar as provas de uma forma que não pudesse ser descartada como as fantasias de uma mulher instável. Foi então que me lembrei de algo que Helena e Davi não poderiam saber. Algo que me daria uma vantagem que eles jamais veriam chegar. Dona Patrícia, minha vizinha do outro lado da rua, era o tipo de mulher que notava tudo o que acontecia no nosso bairro. Ela era aposentada, viúva também, e passava a maior parte do tempo sentada perto da janela da frente, fazendo palavras cruzadas e observando o mundo passar. Roberto costumava brincar que ela era melhor do que qualquer sistema de segurança porque nada acontecia na nossa rua sem o conhecimento dela. Se alguém estivesse vigiando minha casa, monitorando minha rotina ou visitando quando eu não estava em casa, Dona Patrícia teria visto. E, ao contrário do meu filho e da minha irmã, ela não tinha motivo para duvidar da minha estabilidade mental ou descartar minhas preocupações como delírios. Na manhã seguinte, eu assei um bolo de banana e atravessei a rua para fazer uma visita que eu deveria ter feito meses atrás. Era hora de descobrir exatamente o que Dona Patrícia vinha observando, enquanto eu estava muito perdida no luto, para notar que estava sendo caçada. Era hora de começar a construir o caso que derrubaria as pessoas que pensavam ter me destruído. Pela primeira vez em semanas, senti algo que estava faltando na minha vida há muito tempo. Eu me senti perigosa. Dona Patrícia atendeu a porta com o tipo de alegria surpresa que me dizia que eu tinha sido uma vizinha péssima por tempo demais. Aos 73 anos, ela se movia com a precisão cuidadosa de alguém que aprendeu a navegar pelo mundo apesar da artrite e da visão falhando, mas sua mente estava afiada como sempre. Ana, querida, que surpresa adorável! Entre, entre! Eu estava fazendo um chá. A sala de estar dela era exatamente o que eu esperava, impecavelmente limpa, cheia de fotografias de netos e bisnetos, dominada por uma grande janela que fornecia uma visão desimpedida de toda a nossa rua. Era ali que ela passava os dias. E a partir deste ponto de observação, ela teria visto tudo. Eu trouxe bolo de banana, eu disse, sentando-me na cadeira que ela indicou. Eu percebi que tenho sido uma vizinha tão ausente desde que Roberto morreu. Eu queria me desculpar por ter estado tão distante. Ah, querida, o luto nos faz fazer coisas estranhas. Não se preocupe com isso nem por um momento. Ela serviu chá de um delicado serviço de porcelana que provavelmente custava mais do que meu orçamento mensal de supermercado. Eu tenho estado preocupada com você, no entanto. Tem havido muita atividade incomum perto da sua casa ultimamente. Meu coração acelerou, mas mantive minha voz casual. Incomum como? Bem, para começar, aquele seu sobrinho tem vindo com bastante regularidade quando você não está em casa. Pelo menos eu presumo que seja um sobrinho. Jovem, talvez 40 anos, dirige um sedã azul escuro. Ele tem uma chave da sua garagem. Davi, o filho de Helena, vinha à minha casa, usando um controle remoto de garagem copiado para entrar quando eu estava fora. Dona Patrícia vinha observando-o violar meu lar por meses, provavelmente presumindo que ele era um parente a quem eu havia dado permissão para visitar. Não tenho certeza de quem você quer dizer, eu disse cuidadosamente. Qual é a aparência dele? Alto, magro, cabelo escuro. Sempre carrega uma maleta ou algum tipo de bolsa de equipamento. Parece muito profissional. Ele geralmente fica cerca de 1 hora, às vezes mais.
Eu presumi que ele estava te ajudando com algo técnico. Você sabe como esses jovens são com computadores e coisas assim. Equipamento técnico. Davi tinha estado dentro da minha casa regularmente, provavelmente instalando dispositivos de vigilância, copiando arquivos, talvez até mesmo procurando documentos como os que eu havia encontrado na maleta de Roberto. A violação parecia pessoal e invasiva de maneiras que me faziam arrepiar a pele. Quando foi a última vez que a senhora o viu? Ah, ontem à tarde. Ele parecia estar com mais pressa do que o normal, no entanto. Geralmente ele é muito metódico, mas ontem ele ficava olhando ao redor como se estivesse preocupado que alguém pudesse vê-lo. Ontem, o dia depois que eu descobri as provas no sótão. De alguma forma, eles sabiam que eu estava chegando mais perto da verdade, e Davi tinha vindo para limpar quaisquer vestígios que ele tivesse deixado para trás. Dona Patrícia, eu disse, inclinando-me ligeiramente para a frente. Eu preciso te contar uma coisa. E preciso que a senhora ouça com atenção. Aquele homem não é meu sobrinho. Eu nunca dei permissão a ninguém para entrar na minha casa quando não estou em casa. A xícara de chá dela chacoalhou no pires enquanto ela a pousava. Meu Deus do céu! A senhora quer dizer que ele estava... invadindo? Algo parecido. É complicado, mas eu acho que alguém tem me vigiado, monitorado minhas atividades. Talvez até mesmo... bem, talvez até planejando me machucar. Eu podia vê-la processando esta informação, sua mente trabalhando através de meses de observações com este novo contexto. Houve outras coisas também. Ela disse lentamente. Telefonemas para sua casa quando a senhora não está. Eu consigo ver a luz da secretária eletrônica piscando pela janela da sua cozinha. E às vezes eu vi alguém sentado em um carro no quarteirão, apenas observando sua casa. A senhora pode descrever o carro? Carros diferentes, na verdade. Um SUV prata, uma picape preta e até mesmo uma van branca em algumas ocasiões. Nunca o mesmo veículo 2 vezes, mas sempre alguém sentado dentro por horas a fio. Vigilância profissional. Eles estavam me observando muito mais cuidadosamente do que eu havia percebido, revezando veículos para evitar a detecção, cronometrando suas observações para aprender meus padrões e vulnerabilidades. Dona Patrícia, eu preciso da sua ajuda. Eu acho que essas pessoas estão planejando algo há muito tempo, e eu temo que eles possam tentar me internar ou me declarar incapaz. Se isso acontecer, eu preciso de alguém que saiba a verdade sobre o que tem acontecido. Ela estendeu a mão no pequeno espaço entre nossas cadeiras e segurou a minha. Seus dedos estavam finos e frios, mas seu aperto era surpreendentemente forte. Conte-me tudo, querida. Tudo o que a senhora sabe. Pelas próximas 2 horas, eu expus a história inteira. O celular escondido, as mensagens de Roberto, a traição de Marcelo, a fraude financeira, a apólice de seguro e minha descoberta da identidade de Helena Moraes. Dona Patrícia ouviu sem interrupção, fazendo apenas perguntas de esclarecimento ocasionais que provavam que ela estava acompanhando cada detalhe. Quando terminei, ela ficou quieta por vários minutos, olhando pela janela para minha casa do outro lado da rua. Eu acredito na senhora, ela disse finalmente. E eu acho que a senhora está em mais perigo do que percebe. Pessoas que se dão a tanto trabalho, que planejam com tanto cuidado, elas não vão simplesmente desistir porque a senhora as descobriu. O que a senhora acha que eu devo fazer? Documente tudo. Tire cópias de todas as provas que a senhora encontrou, guarde-as em algum lugar seguro, em algum lugar onde eles não possam alcançá-las. E precisamos estabelecer um sistema para que eu possa monitorar sua segurança. Dona Patrícia, apesar da idade e das limitações físicas, tinha uma mente que funcionava como a de uma detetive. Ela me ajudou a planejar um sistema de comunicação, horários específicos em que eu ligaria para ela todos os dias, palavras-código que eu poderia usar se estivesse em perigo, sinais que eu poderia dar das minhas janelas se precisasse de ajuda. Tem mais uma coisa, ela disse enquanto eu me preparava para sair. Aquele jovem com o equipamento? Ele tem demonstrado muito interesse na sua correspondência. Eu o vi mexendo na sua caixa de correio várias vezes, fotografando envelopes antes de colocá-los de volta. O roubo de correspondência explicava como eles tinham conseguido acesso às minhas informações pessoais.
como eles sabiam sobre extratos bancários e documentos de seguro. Davi vinha interceptando minha correspondência por meses, copiando tudo antes que eu sequer visse. Mais uma coisa, Ana. A senhora notou o seu telefone fixo agindo de forma estranha? Ecoando, ou sons como se mais alguém pudesse estar ouvindo? Eu tinha notado isso, na verdade. Mudanças sutis no comportamento do telefone que eu havia atribuído ao equipamento antigo. Mas agora eu percebi que eles provavelmente tinham grampeado meu telefone fixo, ouvindo todas as conversas, monitorando todas as chamadas. Quando voltei para casa naquela tarde, olhei para minha casa com novos olhos. Não era mais meu santuário. Era um local comprometido onde cada conversa podia ser ouvida e cada movimento monitorado. Mas era também o lugar onde eu faria minha posição. Passei a noite criando cópias de todas as provas que havia encontrado, guardando-as em vários locais. Algumas na casa de Dona Patrícia, algumas em um cofre que abria em um banco diferente, algumas carregadas para contas de armazenamento seguro na nuvem que os conspiradores não sabiam que existiam. Mas a coisa mais importante que eu fiz foi escrever uma carta detalhada explicando tudo o que eu havia descoberto. Selei-a em um envelope endereçado à Divisão de Crimes Financeiros da Polícia Federal, PF, e entreguei a Dona Patrícia com instruções rigorosas para enviá-la pelo correio se algo acontecesse comigo. Se eu desaparecer, se eu for internada em uma clínica psiquiátrica, se eu morrer sob circunstâncias suspeitas, envie esta carta imediatamente, eu disse a ela. Não confie em ninguém que tente te convencer de que eu estava mentalmente doente ou que minhas preocupações não eram reais. Naquela noite, liguei para Marcelo para o que eu sabia que seria uma das nossas últimas conversas normais. Como você está se sentindo, mãe? Ele perguntou. E eu podia ouvir a preocupação ensaiada em sua voz. Melhor, eu disse, injetando uma nota de esperança frágil no meu tom. Eu tenho pensado no que você disse sobre procurar ajuda. Marquei uma consulta com um terapeuta para a próxima semana. Isso é maravilhoso. Tenho orgulho de você por dar esse passo. Eu também queria te perguntar uma coisa. Você se lembra do seu pai ter mencionado alguém chamada Helena? Talvez alguém da família dele que eu não conhecia? O silêncio do outro lado se estendeu apenas um pouco longo demais. Helena? Não, eu acho que não. Por quê? Eu encontrei alguns papéis antigos dele, e esse nome foi mencionado. Eu estava apenas curiosa. Provavelmente apenas alguém do trabalho, ou talvez um cliente. Pai lidava com muitas pessoas. Mas a voz dele tinha mudado, desenvolvido uma tensão que não estava lá momentos antes. Marcelo sabia exatamente quem Helena Moraes era, e minha pergunta casual acabara de lhe dizer que eu estava mais perto da verdade do que eles haviam percebido. Bem, provavelmente não é nada, eu disse com uma risadinha. Você sabe como eu tenho estado ultimamente, vendo mistérios onde provavelmente não há nenhum. Provavelmente, ele concordou, mas eu podia perceber que ele não estava mais realmente me ouvindo. Ele já estava planejando o seu próximo movimento, provavelmente compondo uma mensagem de texto para Helena ou Davi, avisando-os de que eu estava fazendo perguntas perigosas. Depois que desliguei, me sentei na minha sala de estar e senti o peso do que estava por vir. Eles sabiam que eu estava desconfiada agora. Eles sabiam que a teia de mentiras cuidadosamente construída deles estava começando a se desfazer. O que significava que eles teriam que acelerar o cronograma, agir de forma mais agressiva para neutralizar a ameaça que eu representava. Mas eu estava pronta para eles. Eu tinha aliados que eles não sabiam, provas que eles não podiam destruir e planos que eles não podiam antecipar. Mais importante, eu não era mais a mulher quebrada e confiante que eles vinham manipulando por meses. Eu era alguém que eles criaram através de sua própria crueldade. Alguém que não tinha mais nada a perder e tudo para lutar. O amanhã traria novos desafios, novas ameaças, novas tentativas de me desacreditar ou me silenciar. Mas esta noite, pela primeira vez em 6 anos, eu me senti eu mesma novamente. Eu me senti como a mulher por quem Roberto se apaixonou. Forte, inteligente e absolutamente indisposta a ser vítima de quem quer que fosse. O confronto veio mais cedo do que eu esperava, mas exatamente como eu havia me preparado. Na manhã de quinta-feira,
Eu estava sentada à minha mesa da cozinha revisando as provas que havia reunido, quando ouvi vários carros parando na minha entrada. Pela janela, vi o sedã de Marcelo, seguido por uma van branca que eu não reconheci. E, finalmente, um SUV prata que Dona Patrícia havia descrito ter visto na vigilância da minha casa. Meu coração martelou contra minhas costelas, mas minhas mãos permaneceram firmes enquanto eu ativava o pequeno dispositivo de gravação que havia comprado e escondido no bolso da minha camisa. O que quer que estivesse prestes a acontecer, haveria um registro. Marcelo entrou usando sua chave, seguido por uma mulher na casa dos 70 com cabelos grisalhos e olhos azuis frios que se pareciam exatamente com os de Roberto. Helena Moraes em pessoa, finalmente abandonando sua pretensão de se esconder nas sombras. Atrás dela veio um homem mais jovem carregando o que parecia ser equipamento médico. Davi, sem dúvida, embora ele estivesse acompanhado por alguém de uniforme cirúrgico, que era claramente um enfermeiro ou técnico de enfermagem. "Olá, Ana", Helena disse, sua voz carregando a autoridade de alguém acostumado a controlar situações. "Eu sou Helena Moraes, irmã de Roberto. Eu acho que é hora de termos uma conversa." "Meia-irmã", eu corrigi calmamente, sem me levantar da minha cadeira. "E a senhora deveria estar morta. De acordo com as histórias de família que Roberto me contou, a senhora morreu em um acidente de carro 20 anos atrás." O sorriso de Helena era agudo e sem humor. Roberto sempre teve um talento para simplificações dramáticas. Eu estive muito viva, apenas, afastada da família. Mas circunstâncias recentes tornaram necessário que eu assumisse um papel mais ativo nos assuntos de família. Circunstâncias recentes como seu filho roubando meu dinheiro e fingindo ser meu marido morto? A temperatura na sala pareceu cair 10 graus. Marcelo se mexeu desconfortavelmente, incapaz de me encarar, enquanto a expressão de Davi permanecia cuidadosamente neutra. "A senhora tem estado sob tremendo estresse, Ana", Helena continuou, sentando-se na cadeira de Roberto sem ser convidada. "O luto pode fazer coisas terríveis com a mente das pessoas. Pode fazê-las ver conspirações onde não existem, imaginar tramas elaboradas que são realmente apenas as complicações normais da vida familiar." "Complicações normais", eu repeti. "É assim que a senhora chama assassinato?" A palavra pairou no ar como um tiro. A compostura de Helena vacilou por apenas um momento, revelando algo predatório por baixo da fachada de avó bondosa. "Essa é uma acusação muito séria", ela disse cuidadosamente. "O tipo de acusação que alguém pode fazer se estiver sofrendo de delírios paranoicos provocados por luto não resolvido. O tipo de acusação que alguém pode fazer se tivesse encontrado provas de que a morte do marido não foi acidental." Eu estendi a mão na minha bolsa e puxei cópias dos documentos que havia descoberto na maleta de Roberto. Provas como o relatório de um detetive particular documentando a vigilância da nossa família. Provas como uma apólice de seguro de vida com a senhora como beneficiária. Provas como registros financeiros mostrando o roubo sistemático das minhas contas. Os olhos de Helena foram para os papéis nas minhas mãos, e eu vi o cálculo substituir a simpatia em sua expressão. Ela estava tentando determinar o quanto eu realmente sabia versus o quanto eu estava adivinhando. "Esses documentos podem ter sido forjados", Davi disse falando pela primeira vez. Sua voz era mais jovem que a de Roberto, mas a inflexão era estranhamente semelhante. Pessoas enlutadas às vezes criam fantasias elaboradas para evitar aceitar a realidade. "Podem ter sido forjados por alguém com suas habilidades técnicas, o senhor quer dizer?" Eu olhei diretamente para ele. "Alguém que é especialista em perícia digital e vigilância eletrônica? Alguém que tem entrado na minha casa regularmente, monitorado meus telefonemas e roubado minha correspondência?" Marcelo finalmente encontrou sua voz. "Mãe, você está me assustando. Essa paranoia, essas acusações selvagens, isso não é você. Você está certo", eu disse, levantando-me lentamente. "A Ana antiga teria confiado em você completamente. A Ana antiga teria acreditado que meu filho nunca poderia mentir para mim, roubar de mim, ou conspirar com estranhos para que eu fosse declarada mentalmente incapaz. Mas a Ana antiga não sabia que meu marido havia sido assassinado. Roberto morreu em um acidente de carro,
Helena disse firmemente. Houve uma investigação policial, uma autópsia, pedidos de seguro. Tudo foi minuciosamente documentado. Tudo foi minuciosamente orquestrado. Eu corrigi. Por alguém que vinha planejando isso por meses. Alguém que conhecia a rotina de Roberto. Alguém que tinha acesso ao veículo dele. Alguém que sabia exatamente como fazer o assassinato parecer um acidente. Eu caminhei até o balcão da cozinha e peguei meu telefone fixo. Este telefone foi grampeado por meses. Toda conversa que eu tive, toda ligação que eu fiz, vocês estiveram ouvindo. Davi, mostre a eles o equipamento que você instalou. O rosto de Davi empalideceu, mas ele permaneceu em silêncio. E isto? Eu continuei, puxando o celular escondido da minha bolsa. É o dispositivo que vocês têm usado para se passar pelo meu marido morto. O celular com 6 anos de histórico de pagamento, mantido especificamente para esta elaborada campanha de manipulação psicológica. Helena não estava mais se dando ao trabalho de parecer simpática. Mesmo que algo disso fosse verdade, o que não é, quem acreditaria na palavra de uma mulher mentalmente instável contra membros respeitados da comunidade? Dona Patrícia acreditaria em mim, eu disse. Ela tem documentado suas atividades de vigilância por meses. Ela tem fotografias, horários, datas, descrições de veículos. Ela tem observado seu filho entrar na minha casa ilegalmente e monitorado os carros suspeitos que têm vigiado meu bairro. Kay. Pela primeira vez, Helena pareceu genuinamente surpresa. Eles estavam tão focados em me isolar da minha família imediata que negligenciaram a possibilidade de outras testemunhas. Dona Patrícia é uma senhora idosa com problemas de visão, Davi disse rapidamente. O testemunho dela não seria aceito no tribunal. Talvez não por si só. Eu concordei. Mas combinado com as provas que eu já forneci à Divisão de Crimes Financeiros da Polícia Federal, isso pinta um quadro muito convincente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena e Davi trocaram olhares que confirmaram tudo o que eu suspeitava sobre o relacionamento deles e o nível de envolvimento nesta conspiração. Você está blefando, Helena disse finalmente. Você não entrou em contato com a Polícia Federal. 3 dias atrás. Eu disse calmamente. Cópias de todas as provas, cronograma detalhado da fraude, prova documentada da vigilância e do assédio. A agente Sara Matos. Coincidência interessante com o nome da assistente social. Você não acha? Está esperando minha ligação esta tarde para discutir os próximos passos na investigação. Eu não tinha realmente entrado em contato com a Polícia Federal ainda. Mas a mentira valeu a pena para ver a máscara cuidadosamente controlada de Helena finalmente cair por completo. Sua mulher estúpida, ela rosnou, abandonando toda a pretensão de preocupação. Você tem ideia de quanto dinheiro está em jogo aqui? Roberto roubou minha herança, me cortou de tudo que deveria ser meu. Eu passei 20 anos planejando isso, esperando o momento certo. Então a senhora o matou. Ele deveria morrer naquele acidente e deixar você com dinheiro de seguro suficiente para viver confortavelmente enquanto eu coletava o que era meu por direito. Mas então você começou a fazer perguntas, a ficar desconfiada. Você nos forçou a tomar medidas mais agressivas. Marcelo fez um som como um animal ferido. Helena, você disse que ele morreu em um acidente. Você disse que estávamos apenas ajudando a mãe a lidar com o luto dela. Sua mãe deveria ter um colapso agradável e tranquilo que me deixaria no controle dos bens restantes de Roberto. Helena continuou, sem se importar mais com quem ouvia sua confissão. Mas ela se mostrou mais resiliente do que o esperado. É por isso que estamos aqui agora, para terminar o que deveria ter sido terminado anos atrás. O técnico de enfermagem avançou com uma seringa, e eu percebi que o plano deles tinha evoluído para além da simples manipulação psicológica. Eles pretendiam me drogar, provavelmente com algo que me mataria, ou me deixaria permanentemente incapacitada. Marcelo, eu disse olhando diretamente para o meu filho, você vai deixar eles assassinarem sua mãe? O rosto de Marcelo se desfigurou. Eu pensei... Helena disse que o pai estava vivo, que ele tinha estado em coma, que ele estava melhorando. Ela me mostrou registros médicos. Me disse que você estava tendo um colapso porque não conseguia lidar com a esperança. Eu pensei que estávamos te protegendo.
Mesmo agora, mesmo com a confissão de Helena pairando no ar entre nós, meu filho tinha sido tão completamente manipulado que ainda acreditava em partes da mentira. Seu pai está morto, Marcelo. Ele está morto há 6 anos. E essas pessoas o mataram. O som de sirenes à distância fez todos na sala congelarem. Dona Patrícia, bendita seja, estava observando pela janela e ligou para a ajuda no momento em que viu os veículos suspeitos na minha entrada. Helena avançou para os papéis nas minhas mãos, mas eu estava pronta para ela. 6 anos de luto tinham me tornado mais forte do que ela havia antecipado, e eu segurei enquanto ela agarrava as provas dos seus crimes. Acabou, Helena, eu disse enquanto policiais apareciam na minha porta. Tudo o que a senhora fez, cada mentira que contou, cada crime que cometeu, está tudo documentado. Roberto terá a justiça que merecia, e a senhora vai pagar pelo que fez à nossa família. Enquanto as algemas se fechavam nos pulsos de Helena, senti algo que não experimentava desde o dia em que Roberto morreu. Paz. Não apenas o alívio da sobrevivência, mas a profunda satisfação da verdade sendo finalmente reconhecida, da justiça sendo finalmente feita. Marcelo estava chorando, o peso total de sua manipulação finalmente claro para ele. Davi estava exigindo um advogado. Helena estava gritando sobre conspirações e provas falsas. Mas eu estava calma. Pela primeira vez em 6 anos, eu estava completa. Totalmente calma. A verdade me libertou. 6 meses depois, eu estava no mesmo fórum onde Helena Moraes havia sido sentenciada a 25 anos por conspiração para cometer assassinato, fraude e abuso de idosos. Davi recebeu 15 anos por seu papel nos aspectos técnicos da conspiração. O juiz havia sido particularmente duro em sua sentença, observando que a tortura psicológica sistemática que eles infligiram foi tão cruel quanto qualquer violência física. Hoje não era sobre a punição deles, no entanto. Hoje era sobre recuperar o que eles me roubaram. A seguradora finalmente liberou a apólice de R$500.000 que Helena havia fraudado, mais multas e juros que elevaram o total para quase R$700.000. Mais importante, eles emitiram um pedido formal de desculpas pelas falhas na investigação que permitiram que a fraude continuasse por tanto tempo. Meu banco reverteu todas as transferências não autorizadas e pagou indenizações adicionais por sua falha em proteger minhas contas. A Polícia Federal recuperou a maior parte do dinheiro que Helena e Davi haviam roubado, fundos que agora estavam sendo devolvidos a mim com juros. Mas o dinheiro, por mais significativo que fosse, não era a verdadeira vitória. A verdadeira vitória era estar aqui como uma mulher cuja verdade havia sido validada, cuja sanidade havia sido vingada, cuja luta por justiça havia sido bem-sucedida contra probabilidades impossíveis. Marcelo me esperou do lado de fora do fórum, seu rosto ainda carregando o peso da culpa e da vergonha que o marcava, desde aquele dia terrível em que a verdadeira natureza de Helena havia sido revelada. Os últimos 6 meses foram difíceis para nós dois, trabalhando para superar o dano que a manipulação e as mentiras causaram ao nosso relacionamento. Como você se sente? Ele perguntou, enquanto caminhávamos em direção ao estacionamento. Livre, eu disse, e o senti completamente. Pela primeira vez em 6 anos eu me sinto livre. Ele estava fazendo terapia desde a prisão de Helena, trabalhando com um especialista em desprogramação de seitas e manipulação psicológica para entender o quão completamente ele havia sido manipulado. As técnicas que Helena usou, isolamento, manipulação psicológica, crises fabricadas, mentiras cuidadosamente construídas, misturadas com verdade suficiente para parecer crível, eram as mesmas usadas por manipuladores profissionais e parceiros abusivos. Eu fico pensando em todas as vezes que descartei suas preocupações, ele disse, sua voz pesada de arrependimento. Todas as vezes que sugeri que você estava perdendo a cabeça quando, na verdade, estava chegando mais perto da verdade. Você também foi uma vítima. Eu o lembrei. Algo que eu tive que dizer muitas vezes nos últimos meses. Helena passou anos se preparando para manipular você. Ela estudou nossa família, aprendeu suas vulnerabilidades,
Criou uma história projetada especificamente para explorar seu amor pelo seu pai e sua preocupação comigo. Era verdade, mas levou tempo para nós dois aceitarmos. A culpa de Marcelo sobre seu papel na conspiração tinha sido quase tão destrutiva quanto a própria conspiração. Ele queria se punir, assumir a responsabilidade por crimes que foram cometidos contra ele, tanto quanto por ele. A terapia o ajudou a entender que reconhecer sua vitimização não era o mesmo que desculpar suas ações. Ele ainda participou de atividades que me machucaram, ainda descartou minhas preocupações e questionou minha sanidade. Mas ele fez essas coisas sob a influência de uma manipulação psicológica sistemática que vinha ocorrendo por anos. Eu perdi tantos sinais, ele disse enquanto chegávamos aos nossos carros. O jeito que Helena sempre sabia exatamente o que dizer para me fazer duvidar de você. O jeito que ela tinha respostas para todas as perguntas, explicações para todas as inconsistências. Eu pensei que ela estava me ajudando a entender os desejos do pai, mas ela estava realmente apenas me ensinando a desconfiar da minha própria mãe. Os sinais foram projetados para serem perdidos, eu disse. É isso que a tornava tão perigosa. Ela não era uma vilã óbvia torcendo o bigode. Ela era uma mestre manipuladora que passou décadas aperfeiçoando suas técnicas. Nós descobrimos durante o julgamento que Roberto não tinha sido a primeira vítima de Helena. Ela esteve envolvida em esquemas semelhantes visando parentes idosos, usando seu conhecimento da dinâmica familiar e sua expertise técnica para fraudar sistematicamente pessoas que confiavam nela. O assassinato de Roberto tinha sido uma escalada, mas não uma aberração. Você decidiu o que vai fazer com a casa? Marcelo perguntou. Eu vinha pensando nessa pergunta por meses. A casa onde Roberto e eu construímos nossa vida juntos, onde criamos Marcelo, onde eu chorei por 6 anos. Ela guardava muitas memórias complicadas agora, mas também guardava muito amor para simplesmente abandonar. Eu vou reformá-la, eu disse. Transformá-la em algo novo, mantendo as partes que importam. Dona Patrícia sugeriu que eu considerasse abrir um centro de apoio para pessoas que foram vítimas de fraude financeira ou manipulação familiar. Dona Patrícia se tornou mais do que apenas uma testemunha do meu calvário. Ela se tornou uma amiga, uma mentora e uma inspiração. Aos 73 anos, ela demonstrou coragem e clareza que literalmente salvaram minha vida. Seu testemunho foi crucial para condenar Helena e Davi, mas, mais do que isso, sua disposição em acreditar em mim quando ninguém mais o faria me deu a força para continuar lutando. Isso parece perfeito, Marcelo disse. Pai teria adorado isso. Conseguimos falar sobre Roberto com mais facilidade nos últimos meses, uma vez que o veneno das mentiras de Helena foi limpado. Os relatórios do detetive particular revelaram que Roberto estava desconfiado do contato renovado de Helena com a família, que ele havia contratado segurança porque estava preocupado com as intenções dela. Ele estava tentando nos proteger quando morreu, não escondendo segredos de nós. Tem mais uma coisa, eu disse, tirando um envelope da minha bolsa. O advogado encontrou isto entre os pertences de Helena. Ela havia guardado todos esses anos. Dentro do envelope estava uma carta que Roberto havia me escrito pouco antes de sua morte, aparentemente enviada por engano para o endereço de Helena, e interceptada antes que pudesse ser reencaminhada. Em sua caligrafia familiar, ele me falava sobre suas preocupações em relação ao súbito reaparecimento de Helena em sua vida, sobre as medidas de segurança que estava tomando e sobre seus planos de atualizar nossos testamentos e apólices de seguro para proteger a mim e a Marcelo. Mais importante, ele havia escrito sobre seu amor por mim, sobre sua gratidão pela vida que construímos juntos, sobre suas esperanças para o nosso futuro. Ler suas palavras após 6 anos me perguntando se nosso casamento havia sido tão real quanto eu acreditava, foi como receber uma bênção de além-túmulo. Ele sabia, Marcelo disse depois de ler a carta. Ele sabia que ela era perigosa e estava tentando nos proteger. Ele nos protegeu, eu disse. Sendo o tipo de homem que inspirou pessoas como Dona Patrícia a prestar atenção, criando um filho que acabou escolhendo a verdade em vez de mentiras confortáveis,
me amando o suficiente para que eu não desistisse mesmo quando tudo parecia sem esperança. Enquanto nos preparávamos para deixar o estacionamento do fórum, Marcelo hesitou. Mãe, eu sei que não tenho o direito de perguntar isso depois de tudo o que aconteceu, mas... Você acha que podemos reconstruir o que tínhamos? Você acha que pode confiar em mim de novo? Eu olhei para meu filho. Realmente olhei para ele. Pela primeira vez em meses, sem a sombra da traição colorindo minha percepção. Eu vi os olhos de Roberto, meu próprio queixo teimoso e algo novo. Humildade. A experiência o havia mudado, forçado-o a confrontar sua própria vulnerabilidade e capacidade de erro. Confiança não é algo que você reconstrói, eu disse. É algo que você constrói de novo, mais forte do que antes, com o conhecimento do que pode dar errado e o compromisso de fazer melhor. Ele me abraçou então, o primeiro abraço de verdade que compartilhamos desde que a verdade veio à tona. Pareceu diferente do nosso antigo relacionamento, mais cuidadoso, mais intencional, mas também mais genuíno. Eu te amo, mãe. Sinto muito que tenha sido preciso quase te perder para me lembrar de como demonstrar isso. Dirigindo para casa a partir do fórum, eu pensei sobre tudo o que levou a este momento. O luto que quase me destruiu, a traição que quase me quebrou, as mentiras que ameaçaram me apagar completamente, mas também a força que descobri em mim mesma, os aliados que encontrei em lugares inesperados, a verdade que finalmente nos libertou a todos. Helena Moraes tentou roubar tudo de mim, meu dinheiro, minha sanidade, minha família, minha vida. Mas no final, ela me deu algo que eu nunca tive antes. Certeza absoluta na minha própria força e julgamento. Eu sobrevivi ao pior dela, e emergi não apenas intacta, mas transformada. Em casa, Dona Patrícia estava esperando na minha varanda da frente com uma garrafa de champanhe e um sorriso que poderia ter alimentado todo o bairro. Como foi? Ela perguntou, embora minha expressão já tivesse dado a resposta. Justiça, eu disse simplesmente. Justiça completa e total. Nós nos sentamos na minha varanda enquanto o sol se punha. Duas mulheres que aprenderam que a idade não significava impotência, que o isolamento não era inevitável, que a verdade sempre valia a pena lutar, não importa o quão impossíveis as chances parecessem. Sabe o que eu aprendi com tudo isso? Eu disse enquanto observávamos a rua onde tanta vigilância e engano haviam ocorrido. O que, querida? Eu aprendi que, às vezes, as vozes mais quietas carregam o maior poder. Às vezes, as pessoas que os outros subestimam são exatamente aquelas que mudam tudo. Dona Patrícia ergueu sua taça. As vozes quietas e as verdades em voz alta. As vozes quietas e as verdades em voz alta. Eu concordei. E pela primeira vez em 6 anos, me senti verdadeira, completamente em paz. Fui testada pelo luto, pela traição e pela crueldade sistemática. Fui isolada, manipulada psicologicamente e quase destruída por pessoas que subestimaram a força que jaz dormente em uma mulher que amou profundamente e perdeu profundamente. Mas eu sobrevivi. Mais do que isso, eu prevaleci. Eu aprendi que, às vezes, é o silêncio que grita mais alto de tudo.